Livro A Visão do Tabernáculo, Dong Yulan, capítulo 19. Tema desta semana: os 3 passos da reconciliação. Meta de hoje: leitura das páginas 215 a 219. Os sofrimentos. Mas ele sabe que nós, em nossa vida natural, não queremos entrar, não temos interesse em permanecer em sua presença. Por essa razão, ele permite que tantos sofrimentos e situações de dor venham sobre nós, pois nesses momentos em que vemos nossa fraqueza, voltamos com sinceridade e sigileza ao Senhor, dispostos a receber sua vida. Nosso grande problema não é entrar no Santo dos Santos. Todos os cristãos, pelo menos uma vez, já entraram no Santo dos Santos e há outros que entram frequentemente. Nosso problema é não permanecer no Santo dos Santos e não permanecer no Espírito todo o tempo. Entramos e saímos a todo o tempo, não permanecendo o tempo suficiente para Cristo infundir sua vida e santidade em nós. Vamos ao Senhor quando dele precisamos e viramos-lhe as costas quando resolve nosso problema. Entramos no Santo dos Santos só quando precisamos da bênção de Deus, mas raramente o fazemos simplesmente para ter comunhão com Ele. Precisamos da luz de Deus a fim de ver que essa é nossa verdadeira situação. No Santo dos Santos não havia nada para fazer ao contrário do Santo Lugar. No Santo dos Santos há apenas uma arca a qual devemos contemplar. Isso é contrário ao conceito religioso de muitos cristãos. Como viver a vida cristã sem poder fazer coisa para Deus, apenas contemplando? É-nos um sofrimento deixar nossos muitos e importantes afazeres do santo lugar para permanecer na comunhão face a face com o Senhor no Santo dos Santos. Mas Deus quer que o façamos. Isso é, em certo sentido, voltar às origens, uma vez que o início de nossa vida cristã deu-se no Espírito. Devemos ter raízes no Santo dos Santos. Efésios 3,17 diz que precisamos ser arraigados e alicerçados em amor. Deus é amor, logo precisamos estar arraigados e alicerçados em Deus. Onde o encontramos hoje? Em nosso espírito, no Santo dos Santos. Assim, precisamos aprofundar raízes espirituais em nosso espírito. Em Colossenses 2,7 lemos que devemos ser radicados em Cristo. Radicar significa estabelecer raízes. Nosso problema é que permanecemos tão pouco tempo no Espírito, entramos e saímos com tanta frequência que não conseguimos criar raízes lá. Por isso ainda somos tão atraídos pelo mundo, pelo pecado e pelas atividades religiosas. Voltamos-nos ao Senhor em nosso espírito sempre que estamos sufocados por alguma situação de provação ou que exige de nós algo além de nossa força. Nesse momento, invocamos o nome do Senhor do profundo do nosso ser, reconhecendo nossas limitações e nossa necessidade dele. Ao invocar, entramos no Santo dos Santos, entramos em Deus, tocamos no Cristo vivo que ali habita e somos transferidos para uma atmosfera celestial cheia de gozo e alegria. Mas tão logo a situação melhora, voltamos uma vez mais a viver por nós mesmos. Como conhecer realmente o Senhor desse modo? Como ter raízes espirituais se só permanecemos no Espírito o tempo suficiente para receber certo alívio e não para termos um envolvimento de amor e orgânico com o Senhor? Se criarmos raízes no Santo dos Santos, seremos pessoas totalmente diferentes. Nossa vida secular e nosso serviço a Deus serão renovados e cheios da vida de Deus. Somente desse modo poderemos dar novos frutos para Deus. Do contrário, viveremos apenas de lembranças de experiências antigas com Deus, relembrando a última e distante vez em que entramos no Santo dos Santos, ou que uma oração nossa foi atendida, ou que apresentamos o Evangelho a alguém. Em lugar disso, precisamos ter constantemente novas experiências com o Senhor para que sejamos transformados e nosso serviço seja de fato agradável a Deus. Somente assim poderemos ajudar outros irmãos a ter experiência semelhante. Experiência moída. Ao entrar no Santo dos Santos, o sumo sacerdote tinha de portar incenso que, queimado no incensário, produziria uma fumaça de aroma agradável diante de Deus. A composição do incenso está descrita em Êxodo 30:34. Espiritualmente, essa composição indica Cristo em sua humanidade, em seu viver humano. O versículo 36 acrescenta que uma parte desse incenso, usado para queimar no altar de incenso, deveria ser reduzido a pó para ser usado no Santo dos Santos. Para torná-lo pó, era preciso moê-lo ou apioá-lo, esmagá-lo em um pilão. Quanto mais moído o incenso, mais perfume exalava. Esse incenso tinha uma única utilidade: ser cheirado. Versículo 38.
mas seu aroma não era para o deleite do homem, mas de Deus. Relacionando esses versículos em 2 Coríntios 2,14, podemos dizer que esse aroma representa o conhecimento de Cristo. Em 2 Coríntios, Paulo usa a figura da procissão dos generais romanos, os quais eram seguidos pelos cativos que portavam incensários. Para os que se rendiam, aquele era um perfume de vida, pois permaneceriam vivos, enquanto para os que se mantinham rebeldes aquele general era um cheiro de morte, pois eles seriam executados nas arenas. Assim, os que foram derrotados por Cristo e aceitam o seu senhorio, espalham o perfume de seu conhecimento por onde quer que vão. Só podemos obter esse conhecimento no Santo dos Santos. Sem dúvida, conhecemos algo de Cristo no santo lugar, mas ali não há o conhecimento pleno. Paulo fala de sua experiência pessoal sobre isso em Filipenses 3,8. É muito interessante a expressão que ele usa, sublimidade do conhecimento de Cristo. Por que ele não menciona apenas a sublimidade de Cristo? Não há dúvida de que Cristo é sublime, mas é preciso conhecermos isso pessoalmente. Para podermos avançar na nossa experiência espiritual, precisamos conhecer mais a Cristo, não de maneira doutrinária, mas de maneira viva e orgânica. Se não tivermos conhecimento de Cristo, como saberemos que Ele é sublime? Em Efésios 4,13, o apóstolo indica que a unidade da fé é o mesmo que o pleno conhecimento do Filho de Deus. Nosso conhecimento de Cristo é pleno? O adjetivo pleno indica que, por mais conhecimento que tenhamos, ele ainda não é completo. Ainda falta conhecer muito de Cristo até a plenitude. Ninguém é capaz de esgotar o conhecimento de Cristo, pois é como uma fonte inesgotável. Se alguém está satisfeito com o que conhece de Cristo, precisa desesperadamente que lhe sejam retirados os véus para ver que Cristo é muito maior do que aquilo que hoje vemos dele. Pensamos e conhecemos. A meta de Deus é levar-nos ao pleno conhecimento do seu Filho. Esse conhecimento não é doutrinário. Conhecer Cristo doutrinariamente não muda nossa vida, pois nós continuaremos nós e a doutrina continuará sendo a doutrina. Por esse motivo, precisamos do conhecimento orgânico, vivo. Em um casamento normal, após vários anos, os cônjuges devem amar-se mais, uma vez que se conhecem mais do que nos tempos de noivado. Talvez naquele tempo o amor fosse mais arrebatador, mas após anos de convivência ele se tornou maduro, sólido, inabalável, constante. Do mesmo modo, precisamos estar com Cristo para conhecê-lo e amá-lo mais. Quanto mais conhecemos Cristo no Santo dos Santos, mais Deus fica satisfeito e mais o manifestamos. Como uma das tábuas revestidas de ouro, somos como espelho, 2 Coríntios 3,18, refletindo o Cristo que contemplamos. Mas isso só é possível se estivermos com Ele no Santo dos Santos. Por esse motivo, não podemos satisfazer-nos com o que temos hoje de Cristo, mas precisamos avançar. Não podemos satisfazer-nos com conhecer a palavra, com ter revelação na palavra ou com muitas atividades exteriores. Isso tem valor, mas nada é sem o conhecimento vivo e orgânico de Cristo. Por sermos cristãos há certo tempo, conhecemos os demais irmãos, seus defeitos, seus problemas e dificuldades, e baseados nisso, somos muito prontos em dar-lhes orientações e ajudá-los usando nosso conhecimento doutrinário. Mas isso não tem nenhum valor e não é uma ajuda genuína, por não ser resultado do conhecimento vivo de Cristo.